Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que saber de vetores para o cálculo 2, né? Não é um conteúdo de cálculo 2, mas é uma coisa que, se você não sabe, você não vai conseguir fazer algumas questões, principalmente as que envolvem planos, né? Curvas também, enfim, no espaço, né? A gente precisa de vetores, precisa saber o que fazer com esses vetores, né? As suas características, algumas coisas assim, para aquelas questões. Mas é claro, gente, eu não vou passar tudo de vetores para vocês porque não tem necessidade. Tem muitas operações, muitas propriedades que os vetores têm que a gente não precisa saber em cálculo 2. Então eu vou passar só o que a gente usa nas questões. Coisas que a gente tem que saber. Tá bom? Vamos lá. O vetor, ele é isso daqui. Ele é representado por uma seta, né? Onde aqui seria o início, né? E aqui seria para onde ele está apontando, né? Ele indica a direção e o sentido de uma partícula. Tô sendo bem técnica, mas, tipo, dane-se isso, tá, gente? Isso aqui não... Vocês não precisam saber, nossa, ele indica a direção, o sentido. Isso é mais pra física, né? Enfim. Aí aqui é o símbolozinho dele, né? Você pode colocar um símbolozinho. Uma letrinha com essa mini setinha aqui. É um vetor. Bom, gente, vou mostrar pra vocês aqui como o vetor ele se comporta no plano 2D, né, em duas dimensões. O que seria esse plano 2D? Seria isso daqui, plano cartesiano normal, entendeu? A gente pode chamar isso de R2, né? Enfim. Vocês estão acostumados a chamar o eixo horizontal de X e o eixo vertical de Y, né? Bom, quando a gente fala de vetores, né, isso também é usado, só que a gente entra com uma outra denominação, que também é muito importante, né? No lugar do X, a gente vai usar o I chapéu, e no lugar do Y, a gente vai usar o J chapéu. Então, o I chapéu é como se fosse o X, né? Ele tá na horizontal, e o J chapéu é como se fosse o Y, tá na vertical. Eles são usados para vetores. Sempre que a gente está representando vetores no plano cartesiano, né, a gente prefere usar I chapéu, J chapéu. Aí, ó, vou colocar um vetor aqui, gente. O vetor ele sai da origem do plano, né, que é daqui. Aí, ó, aqui tá o meu vetor. Eu posso dizer que esse é o meu vetor velocidade. Ou então que esse é o meu vetor posição. Aí, ó, esse vetor, ele vai ter um valor no X, no eixo X, né, que é o I chapéu. Sei lá, posso dizer que aqui é 3. E ele também vai ter um valor no J chapéu, que eu posso falar que é o Y, né? No caso é o Y e eu posso falar que é J chapéu. Posso falar que aqui, sei lá, que aqui é 4. Aí como é que eu represento esse vetor? É o vetor posição, né? Vou dizer que que esse vetor posição, ele tá 3 I chapéu mais 4 J chapéu. Então isso aqui é uma forma de eu representar esse vetor. Vocês estudam isso em física, né? Enfim. É uma forma de representar esse vetor. Eu também poderia representá-lo assim. Mas essa daqui a gente usa mais. Usa bem mais. Agora, vamos conhecer como funciona esse vetor em 3 dimensões, né? Quando a gente está no plano 3D, a gente está no espaço, que a gente também chama de R3, que é bastante usado em cálculo 2, né? O nosso plano cartesiano em 3 dimensões, ele vai ser assim, né? Aqui pode ser o Y, aqui o X,
E aqui vai ser o z, né? Ele é novo. Então, o plano XY continua sendo esse daqui, mas quando você tem uma altura, né, aí vai pro Z. Beleza, então esse daqui é um plano 3D. Só que, quando a gente tá falando de vetores, né, a gente não vai usar x, y, z. A gente vai usar o quê? No lugar do x, a gente usa o i chapéu. No lugar do y, a gente usa o j chapéu. E no lugar do z, a gente vai usar o K chapéu, né? O K chapéu, ele entra no lugar do Z. Aí, como é que a gente pode desenhar um vetor qualquer aqui? Lembra que ele vai sair da origem. Vou colocar ele, sei lá, assim. Gente, esse vetor, ele tem um valor no X, no Y e no Z. Vamos ver que valores vão ser esses, né? Aqui. Finalmente consegui fazer o desenho. Ó. Ele tem um valor no X, né? No I chapéu. Aqui é 2. Ele tem um valor no J chapéu, que é o eixo Y. Aqui é 3. Tá bom? E ele tem um valor no K chapéu, né? Que é o eixo Z. Aqui é 6, a altura dele. Então, um vetor se movimentando no espaço, ele vai estar em 3 dimensões. Então, como é que a gente pode representar esse vetor, né? Sabendo que ele é um vetor posição. Então, vou dizer que o vetor posição ele é 2i chapéu mais 3j chapéu mais 6k chapéu. É uma forma de você representar o vetor no espaço, né? Se você fala isso daqui, você já tá dando a entender que ele tá desse jeito aqui no plano cartesiano, né, do R3. E eu também posso dizer assim, eu posso falar que ele tá assim, ó. É a mesma coisa, entendeu? É só você pensar, gente, o primeiro termo sempre vai ser o do X, o segundo sempre vai ser o do Y, o terceiro sempre vai ser o do Z, sempre, tá? É sempre nessa ordem que a gente escreve, sempre. Bom, gente, agora vamos falar sobre o módulo de um vetor. Coloquei um vetor aqui, nesse plano cartesiano, né? Aí, o que acontece? Esse vetor, como eu falei pra vocês, ele vai ter um valorzinho aqui no X. E ele também vai ter um valor no Y. Gente, eu sei que o valor que eu tô colocando não tem nada a ver com o negócio, mas é só pra... Sabe? Um valor qualquer, só pra explicar pra vocês o conceito. Então, em X ele tá no 3 e em Y ele tá no 2. Aí, né, eu posso escrever ele assim. Então, mas, gente, isso daqui não nos diz um valor, sabe? O valor desse vetor, o tamanho dele, a intensidade dele, porque módulo é isso. Módulo é quando você quer um valor para ele. Aqui não tá falando isso, sabe? Esses valores aqui, eles indicam a posição desse vetor, né? São com esses valores que você consegue encontrar ele no plano cartesiano. Mas quando eu quero o tamanho desse vetor, né, que seria meio que o tamanho disso aqui, esse tamanho que ele tem, a gente tem que calcular o seu módulo. Então, o módulo de um vetor, ele vai dar pra gente um valor numérico que representa a intensidade daquele vetor, o tamanho daquele vetor.
É como se você quisesse apenas um número que falasse, ó, esse vetor, ele tem esse módulo, ele tem essa intensidade, ele tem esse tamanho, entendeu? Então, o módulo vai ser isso, é apenas um valor, que não é um vetor. Esse valor, ele não depende de eixo X ou Y, não, é apenas um valor que representa o tamanho dele, a intensidade, enfim, é o seu módulo, tá? Isso daqui não é um módulo, isso daqui ele indica a sua posição no espaço, né? Então, beleza, queremos calcular o módulo de um vetor. Como faremos? O que a gente pode fazer aqui? Sabendo que a gente tem o valor disso, e queremos o valor disso aqui. Teorema de Pitágoras, né, gente? Mas assim, gente, o Teorema de Pitágoras aí só serve pra gente entender de onde vem a fórmula do módulo, entendeu? Vou fazer com vocês pra vocês entenderem de onde vem essa fórmula. E é isso, ó, vocês têm que lembrar que aqui é como se a gente tivesse um ângulo de 90 graus, na verdade a gente tem. E isso aqui é o quê? É um triângulo retângulo, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem esse triângulo aqui, ó. É como se fosse esse triângulo. Onde a gente tem uma hipotenusa, um cateto e um cateto. É igualzinho. E quando a gente quer como a gente quer o valor desse vetor aqui, é como se a gente quisesse o quê? A hipotenusa, né? E quando a gente quer a hipotenusa, a gente sabe que hipotenusa é o quê? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se eu quero só a hipotenusa, então eu vou fazer isso daqui, ó. Peguei a potência, passei para o outro lado. E é isso. Vocês entenderam o que eu fiz? E isso daqui é como se fosse o vetor, né? O vetor que a gente quer, o módulo dele. Então, gente, vai partir desse conceito de Pitágoras o módulo do vetor. Então, eu vou colocar aqui para vocês. O módulo do vetor, ó. Peguei o vetor. Gente, lembrando que isso daqui é símbolo de módulo, tá? Dentro do módulo, eu tô colocando o vetor ao quadrado, que vai ser igual ao V e chapéu ao quadrado, mais VJ chapéu ao quadrado, mais, né? Aqui nesse caso, se tiver, né? Às vezes a gente não tá no R3. E assim vai. E isso é a mesma coisa de, né? É porque aqui, no caso, a gente tem que pegar essa potência e passar para o outro lado, tá, gente? Porque depois que você passa a potência para o outro lado, aí sim você vai ter o módulo desse vetor, que vai ser... Lembrando que esse K é só se estiver em terceira dimensão. Então, gente, é assim que a gente calcula o módulo de um vetor, tá bom? Aí vocês que decorem a fórmula como quiserem, né? Mas se vocês lembrarem de como ela surgiu, é fácil de lembrar. Entendeu? Gente, por que a gente estuda módulo de um vetor para cálculo 2, né? É porque a gente fala bastante de velocidade, posição. Às vezes o exercício, ele te dá a velocidade desse jeito aqui. Só que assim, isso não é um valor numérico para velocidade, né? O exercício vai te dar ela em vetor, vai te dar a posição dela no espaço e ele vai te pedir o valor dela em número. Então, quando o exercício te pedir o valor dela em número, é só você pegar isso daqui e calcular o módulo. Vamos calcular o módulo disso aí, então? Esse aqui ao quadrado, né? Vocês lembram que é... Ó, o que tá no I chapéu ao quadrado, mais o que tá no J chapéu ao quadrado. Quem tá no I chapéu? O 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado, mais quem tá no J chapéu ao 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Só tem esses dois, então tá ótimo. Fazendo isso daí, vai ficar
Vai ficar 9 mais 4, né? 9 mais 4, gente, é 13. Lembrando que eu ainda tenho que passar o quê? Passar essa potência pra lá. E ela vai virar uma raiz. Então, ó. Raiz de 13 é o módulo daquele vetor. Gente, raiz de 13 é o módulo desse vetor aqui. É como se o exercício tivesse me dado, sei lá, velocidade em vetor e me pede em valor numérico. Então, aqui está a velocidade em valor. Dei um valor, um número para essa velocidade. Bom, gente, produto escalar. Produto escalar é uma operação entre dois vetores que resulta em um número. Essa aqui é a primeira forma de calcular um produto escalar. Olha só, vocês têm que se atentarem que o produto escalar... No produto escalar, né, a gente usa esse pontinho de multiplicação. A gente usa um pontinho, tá bom? E é um produto entre dois vetores, né, que vai resultar em um número. Isso aqui é uma forma de calcular o produto escalar, depois eu vou mostrar outra. Para a gente entender o funcionamento dessa fórmula, eu vou colocar dois vetores aqui para a gente poder calcular, e aí vocês vão entender. Coloquei aí para a gente poder calcular. Vamos lá. É entre A e B, né? O produto escalar entre A e B. Assim. Abre parênteses. O componente e chapéu do A vezes o componente e chapéu do B. Então, estamos falando do 2 e do 1, né? Não tem nada aqui, mas a gente fala que é 1. Quando não tem nada, é 1. Vocês entenderam? É o que tem no i chapéu do A e o que tem no i chapéu do B. Então, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 mais... É o que tem de componente no J chapéu do A e no J chapéu do B, né? Lembrando que eles vão estar vezes. Então, é o menos 3 vezes o mais 5, né? Então, vai ser menos 3 vezes o 5. Aí, pronto, gente. É só fazer essa continha. Duas vezes 1 vai dar 2. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Então, o produto escalar entre A e B vai ser menos 13. Né? Porque 2 menos 15 vai dar menos 13. Então, esse é o produto escalar entre A e B. Quando a gente quer um número, esse é o produto escalar entre A e B, né? Bom, gente, uma outra forma de calcular o produto escalar é com essa fórmula aqui. Onde a gente vai ter o nosso produto escalar, né? Inclusive, aqui a gente poderia usar esse resultado aqui, porque ele se encaixa aqui, né? Vocês estão vendo, ó? Ele se encaixa aqui. Aqui a gente usaria o módulo do vetor A, então é só pegar aquele vetor A e calcular o módulo do jeito que a gente aprendeu, né? Vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, porque às vezes esses vetores, eles estão assim, ó. Tem um vetor que tá aqui e tem um vetor que tá aqui. Aí esse ângulo entre eles vai ser esse θ aqui, entendeu? Gente, por que a gente tem essa outra fórmula? Porque assim, beleza, às vezes o exercício vai te dar os dois vetores, né? Igual deu aqui. Mas às vezes o exercício, ele quer o ângulo entre esses vetores. Às vezes você tem os dois vetores, você tem o vetor A e o vetor B, aí você consegue encontrar isso daqui, né? Igual a gente fez aqui. Consegue encontrar o módulo de cada um. E fica faltando o quê? Fica faltando o cosseno do ângulo, né? Aí vai faltar exatamente o ângulo, que é o que você quer descobrir. Às vezes o exercício te pede o ângulo entre esses vetores, né? Enfim, às vezes ele vai pedir o módulo.
Enfim, gente, fica aí a critério do exercício, tá? Mas essa fórmula aqui também é muito importante. Gente, lembra que eu falei que esse ângulo aqui, esse ângulo θ é o ângulo entre os vetores, né? Você tem os vetores e você tem o ângulo entre eles. Então, sobre esse ângulo, temos coisas importantes a dizer. Se o ângulo for menor que 90 graus, o produto escalar vai ser maior que zero, ou seja, vai ser positivo. Então, se o ângulo for menor que 90 graus, né, quando você fizer esse produto escalar aqui, a gente vai receber um valor positivo, maior do que zero, né? A gente fez esse daqui e deu menos 13, deu um valor negativo. Se ele deu negativo, significa o quê, ó? Se o produto escalar foi menor do que zero, significa que o ângulo entre esses vetores é maior que 90 graus. Dois vetores que estão assim, ó. Um vetor pra cá. Pra cá. Ó, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então, vocês estão vendo que um número já dá algum significado, né? Esse produto escalar aqui deu menos 13. O exercício poderia ter perguntado, como seria esse ângulo entre os vetores? Você poderia dizer que é um ângulo maior do que 90 graus. Né? Aqui seria o nosso ângulo θ. E nesse primeiro caso, o ângulo ele é menor que 90 graus, né? Então, seria um negocinho assim. E aqui no meio, gente? Aqui no meio, deixei pra falar por último, porque esse é o conceito mais usado. Sério, quase sempre que esse assunto de produto escalar aparece, eles envolvem isso daqui. Às vezes não, né? Mas geralmente eles envolvem essa palhaçada aqui. Sempre que o ângulo entre os vetores for de 90 graus, o produto escalar vai ser igual a zero. Sério, levem essa informação com vocês, porque às vezes no exercício eles falam alguma coisa de os vetores são perpendiculares entre si. Gente, se os vetores são perpendiculares, o que significa? Significa que eles estão assim, né? E aqui entre eles a gente tem o quê? Um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é o quê? É um ângulo reto, né? E significa que os vetores estão perpendiculares. Então, se o exercício falar que os vetores estão perpendiculares, significa que esse ângulo é de 90 graus. E também significa que o produto escalar entre esses vetores vai dar zero, entendeu? Você tem que saber essa informação aqui. Que o produto escalar entre esses dois vetores vai ser zero, que o ângulo entre eles é 90, só porque os vetores são perpendiculares entre si. Porque às vezes o exercício, ele te dá algumas informações e pede outras. Aí se você souber fazer essa conta aqui e saber que ela vai dar zero, você consegue descobrir algum valor do vetor, alguma coisa, entendeu? Enfim, gente, muito importante isso daqui. Gente, o produto vetorial, ele é representado dessa forma aqui, ó. Eu posso dizer que o produto vetorial entre A e B vai ser igual ao vetor C. Ou seja, vocês estão vendo qual é a diferença do produto vetorial para o produto escalar? No produto escalar, a conta iria resultar em um número, em um valor numérico. No produto vetorial, essa conta vai resultar em um outro vetor. Vocês entenderam a diferença? E além disso, né, aqui a gente usa um x para diferenciar. No produto escalar era um pontinho. No produto vetorial vai ser um x. Então, o produto escalar resulta em um número e o produto vetorial resulta em um vetor. O que mais a gente sabe sobre isso aqui? A gente sabe que esse vetor, ele vai ser perpendicular aos seus vetores da conta. Então, como ficaria isso, ó? Eu tenho o vetor...
que eu não sei como desenhar isso de uma forma decente, né? Vou colocar assim, ó. Eu tenho o vetor A aqui e o vetor B aqui, tá bom? Quando eu faço o produto vetorial entre A e B, eu vou encontrar o vetor C. E esse vetor C, ele vai estar tipo assim. Por quê? Porque ele é perpendicular a A e B. Então, ele forma um ângulo de 90 graus com A e com B. Entendeu, gente? Esse vetor C, ele forma um ângulo de 90 graus com A e com B. E, gente, isso é muito importante para planos. Então, ó, vou fazer outro exemplo aqui. A gente tem o vetor A, vetor B. Se eu fizer o produto vetorial entre eles, eu vou encontrar um vetor perpendicular a eles. É que eu não sei desenhar isso direito. Um vetor perpendicular a eles. Então, aqui o vetor C é perpendicular. Olha, ele é perpendicular porque, olha só. Vocês estão conseguindo ver? O vetor C, ele é perpendicular a A e B. O A e B estão lá deitadinhos e o C tá pra cima. Vocês conseguem entender isso? Que o A e o B, eles estão, tipo, deitados. E o C, ele tá pra cima. Tipo isso. Ele é perpendicular ao A e o B. Forma um ângulo reto ali entre eles. Ok. E esse vetor perpendicular, né, ele é a normal do plano. Isso eu não vou falar muito agora porque eu ainda não falei o que é sobre plano, sobre normal, enfim. Mas se vocês já viram isso, é isso. Esse vetor C, ele é a normal do plano. Enfim. E, gente, tem como calcular o módulo desse produto vetorial. Como seria o módulo desse produto vetorial? Ele é um pouquinho diferente, ó. O módulo do produto vetorial... Ó, o módulo do produto vetorial vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Esse seno seria esse ângulo aqui entre os dois vetores, tá bom? Parecido com o do produto escalar, né? Só que aqui é um seno. Isso aqui é produto vetorial. Aqui daria o módulo desse produto vetorial pra gente, né? E sobre o módulo do produto vetorial, né? Tem uma coisa. Se você colocar um vetor assim e outro assim... Gente, olha só. Esses vetores, né? Eles podem formar um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Aí aqui seria, sei lá, o vetor V. E aqui seria o vetor U. O produto vetorial entre o vetor V e o vetor U seria esse daqui, né? Esse daí seria o U vezes o V. Gente, existe uma regra que fala assim, que o módulo desse vetor aí, no caso, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores vai ser igual à área do... Então, olha só. Isso é um conceito que eu não vi muito, mas eu cheguei a fazer uma questão, não lembro de onde, que pedia a área do paralelogramo e era só fazer isso, né? Porque ele pede a área do paralelogramo, mas ele dá vetores. Aí, se você tem vetores, você consegue fazer o produto vetorial entre eles, né? E o módulo desse produto vetorial vai ser a área do paralelogramo, né? E para calcular o módulo, é só você usar essa fórmula aqui, né? O módulo vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles.
Lembrando que, né, isso vai ser igual a um valor numérico para essa área. Vai dar um valor, literalmente um valor numérico para a área. Não vai dar um vetor, vai dar um valor, tá? Porque é um módulo. O módulo ele dá um valor, né? Lembrando que a área vai ser isso daqui, né? E se a gente não quiser um valor, né? A gente pode fazer o produto vetorial e, ao invés de encontrar um valor, encontrar um outro vetor, até porque produto vetorial é isso, ele nos dá um outro vetor. Aqui o que eu mostrei para vocês é o módulo, né? Se a gente pegar o módulo dele, a gente vai encontrar um valor. Mas se a gente fizer só o produto vetorial normal, a gente encontra um outro vetor. E como é que faz esse produto vetorial aqui que vai nos dar um vetor? Né? Lembrando que esse vetor, ele é perpendicular aos vetores A e B. Como a gente faz isso? O exercício vai nos dar os dois vetores, né? Vai dar, sei lá, o vetor A. Ó, coloquei aqui dois vetores pra gente e a gente vai fazer o produto vetorial entre eles a fim de encontrar aquele outro vetor, aquele vetor que é perpendicular a eles, né? O vetor C. Bom, para isso, gente, a gente vai ter que montar uma matriz. A primeira linha dessa matriz vai ser composta por I chapéu, J chapéu e K chapéu. A segunda linha vai ser composta pelos elementos do A, do vetor A, tá bom? Ó, composta pelos elementos do vetor A. É claro, né? O elemento do I chapéu, do A, tem que estar embaixo do I chapéu. O elemento do J chapéu do A tem que estar embaixo do J chapéu. Tem que seguir sempre essa ordem. E a terceira linha vai ser composta pelos elementos do vetor B. Lembrando que tem que respeitar a ordem, né? O primeiro é sempre o I chapéu, o segundo é o J chapéu, o terceiro é o K chapéu. Depois que você monta a matriz, você calcula o determinante, que o determinante vai ser igual ao vetor C, ao vetor que é perpendicular ao A e o B, tá bom? Aí, gente, calcular determinante, vocês calculam do jeito que vocês aprenderam, tá bom? Eu aprendi de um jeito, porque eu já vi que as pessoas fazem diferente, mas enfim. Vou montar a matriz, ó. Então, a primeira linha tem que ser I, J e K. A nossa primeira linha tem que ser I, J, K. Na segunda linha, os elementos do A, que é 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E na terceira linha, o B, que é 4, 5, 6. 4, 5, 6. Gente, quando eu vou calcular determinante, o que eu faço? Eu repito as duas primeiras colunas. Não sei se vocês lembram, né? Mas isso aqui seria linha, segunda linha, terceira linha. E isso aqui seria coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Para calcular determinante, eu repito as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir. Aí, agora eu começo a multiplicação. Eu multiplico 3 vezes assim. E depois multiplico 3 vezes assim. Lembrando que essa roxa, a gente vai trocar o sinal dos resultados. Então, vamos lá. Primeiro fazendo essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes I chapéu vai dar 12 I chapéu, né? Vou colocar aí embaixo. Vai ficar 12 I chapéu. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes J chapéu. 12 vezes J chapéu. 1 vezes 5 é 5, 5K chapéu. Agora, multiplicando assim, lembrando que a gente tem que mudar o sinal. 6 vezes 1 é 6, né? Vai ficar 6J chapéu. Só que tem que mudar o sinal, então vai ficar menos 6J chapéu. Sempre muda o sinal quando vai fazer essa outra.
3 vezes 5 é 15. 15 chapéu vai ficar menos 15 e chapéu. E aqui 2 vezes 4 é 8. 8k chapéu vai ficar menos 8. Menos 8k chapéu. Agora, se eu juntar os semelhantes aí, eu posso juntar I com I. 12 menos 15 vai dar menos 3i. Vai dar menos 3i. J, posso juntar com J. 12 menos 6 vai dar 6. Cinco k com menos 8 vai ficar mais 3, né? Então, gente, esse daqui é o meu valor. Valor não, né? É o meu vetor C. O resultado do determinante. Então, o meu vetor C, ele vai ter essa localização no plano cartesiano, né? Também posso escrevê-lo assim, ó. Menos 3, né? 6 e 3. Tá bom? Vou tentar escrever sempre x, depois y, depois z. Então, esse é o meu vetor. É o vetor que é perpendicular ao A e B. Esse é o vetor. Gente, sério. Se vocês não souberem fazer matriz, é assim que se faz matriz, tá bom? Ou então procurem outro vídeo aí de matriz e tal. Porque isso aqui vocês precisam saber para as questões de plano. Eu fiz isso daqui na PF. A gente tem que fazer isso nas questões de plano, né? Porque às vezes eles vão te dar 2 vetores, vão falar que esses 2 vetores estão no plano tal e que existe um plano perpendicular a esse, né? Aí um plano perpendicular a esse vai estar, sei lá, vai estar assim. Que desenho horrível, meu Deus. Vai estar assim. Aí eles pedem que você encontre um vetor desse plano que está perpendicular. Gente, um vetor perpendicular àquele plano teria um vetor que está perpendicular àqueles vetores, né? Enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, talvez vocês nem entendam o que eu tô falando, porque isso é um assunto mais pra frente da matéria, porém cai na P1, né? A matéria da P1. Na minha P1 não caiu, mas caiu na minha PF, porque na PF pode cair qualquer coisa. Bom, gente, eu acho que vocês já sabem disso, né? Eu acho que isso daqui, de tudo que eu falei, é a coisa mais fácil que tem, porque em cálculo 1, isso chega a ser citado em alguns momentos, né? Sobre velocidade e posição. Mas, enfim. Gente, se você tem a posição e você quer encontrar a velocidade, o que você pode fazer para você partir da posição para a velocidade? Você pode derivar, né? A derivada da posição é a velocidade. E se eu tenho a velocidade e quero encontrar essa aceleração, o que eu faço? Eu derivo também, né? A derivada da velocidade é a aceleração. Mas, gente, a gente também pode fazer o caminho inverso, né? Eu posso ter a aceleração e querer a velocidade. Integra. Se você tem aceleração, né? A integral da aceleração é a velocidade. E se você tem a velocidade e você quer voltar para a posição, é só integrar também. Isso aqui eu acho que você já sabe, isso aqui, né? Sempre bom deixar tudo bem esclarecido. Como isso fica representado num gráfico, né? Aqui eu tenho plano cartesiano. Aqui eu tenho uma função. Esse vetor aqui, ó, ele tá indicando uma posição nessa função aí, nessa curva que eu fiz. Então, ele é um vetor posição. Se eu derivar esse vetor, eu vou encontrar o vetor velocidade. E o vetor velocidade, ele é tangente à posição. Gente, o vetor velocidade, ele é tangente àquele ponto. Vocês estão vendo? Tudo é sobre esse ponto aqui, ó. Tudo é sobre esse ponto. O vetor posição vai estar indicando onde está esse ponto. O velocidade, ele está tangente a esse ponto.
Então, isso aqui seria o vetor velocidade. Gente, se eu derivar a velocidade, eu vou encontrar a aceleração, né? A aceleração, ela é a variação dessa velocidade. Que eu posso... Só um exemplo, né? Eu posso chegar numa assim, ó. Ela vai ser perpendicular a esse ponto da trajetória, né? Ela é também chamada de vetor normal. A velocidade é chamada de vetor tangente e a aceleração é chamada de vetor normal. Isso a gente vai vendo em outros assuntos, né? Mas é bom vocês já terem uma noção de como elas ficam no gráfico, né? É claro que isso daqui vai depender dos valores da função, os valores que são dados. Mas é só para vocês terem uma noção.